Olá, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um quadro aqui, Mente de Cristo, agora com cenário novo, tá bom? Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus? Lembrando, queridos, que Mente de Cristo é o nome deste quadro que nós fazemos aqui semanal, tá bom? O nosso endereço no YouTube está aqui, ElsoJesus/MGV. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Você que já é inscrito aí, compartilhe essa mensagem, deixe seu like e vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Espero que vocês estejam bem, reinando em vida e em perfeita vitória. E esse é o tema, um reino que nunca chega. Você sabia que existe um reino na concepção religiosa, propriamente dito o reino de Deus, que nunca chega? Por quê? Porque eles pegam fala de Jesus de Nazaré, eles pegam uma fala de João Batista, por exemplo, eles pegam a fala dos apóstolos que estavam ali anunciando a vinda, do reino de Deus, e eles acabam futurizando isso, bem como a vinda do Senhor sobre as nuvens, o juízo de Deus, o dia do Senhor, que está basicamente correlacionado ao mesmo assunto do reino. Quando João Batista apareceu pregando no Jordão, o batismo do arrependimento, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. É chegado a vós quem? A nós no século 21? Ou daqui a 3, 4 séculos futuro? Não, a nós ali é o contexto dos judeus. João estava dizendo a nós, é chegado a vós, a nós aqui, o reino de Deus. Ou seja, o reino está próximo, o reino está às portas. Jesus também anunciando, ele dizia: o reino é vindo, o reino está próximo. Os apóstolos, mesma coisa, anunciava o evangelho do reino de Deus, que o reino estava próximo, o reino ali estava às portas. Dentro daquela geração, haveria ali a implantação do reino de Deus. Agora é engraçado que o religioso, principalmente o evangélico, os nossos irmãos que sofrem por falta de conhecimento, eles chamam Jesus, Cristo, de rei. Jesus é o nosso rei. Mas que rei é esse? Um rei que não possui ainda um reino? Porque eles dizem que o reino é algo para o futuro, que é algo depois da morte, ou que o reino não existe ainda. Então eles ficam naquele pensamento farisaico, onde eles achavam que o reino de Deus era um reino palpável, era um reino físico. Isso é um pensamento, isso é uma síndrome farisaica, amado. Achar que o reino de Deus é um reino humano, ou limitado, ou palpável, físico. E este não é o reino de Deus. Então, quando Jesus anunciava ali o reino de Deus, quando João Batista anunciava o reino de Deus, os apóstolos anunciavam, eles estavam dizendo que o reino estava próximo a ser instalado. Porque quando Jesus foi para a cruz, ele disse: tetelestai, está consumado. Ali houve de fato, definitivamente, a instalação de um reino eterno. Claro que depois da morte e ressurreição, até o ano 70, a queda do templo, onde Jesus se manifesta sobre as nuvens, a vinda, a parousia e a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens, que também não foi de forma literal, tá, amado? Foi em juízo para os judeus. Ali de fato é consumado o reino perpétuo, um reino eterno, o reino que Paulo chama de inabalável de justiça. Mas, para não ficar nas minhas palavras aqui nessa introdução, vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 32 e 33. Olha o que Jesus falou para os seus ouvintes na sua época. Tem nada a ver para nós hoje. Isso não se aplica ao nosso tempo. Olha lá. Pois todas estas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisar de tudo isso. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Lhes serão para quem? E quem era que deviam buscar o reino de Deus? Somos nós cristãos? Não! Eram os discípulos, os judeus ali, que estavam recebendo a mensagem do Messias. Eles deveriam buscar o reino de Deus. Eles deveriam se preocupar com o reino de Deus, se dedicar às coisas do reino de Deus, pensar nas coisas deste reino que estava próximo, que estava às portas.
Então Jesus disse, busquem, se envolvam, se relacionem com as coisas do reino de Deus. Porque essas coisas que vocês procuram, comer, beber, se vestir, todas essas coisas os gentios também procuram. Tá bom? E essas coisas lhes serão acrescentadas. Mas é para buscar primeiro o reino de Deus. Então eu não posso hoje, dentro do nosso contexto, né, dentro de um contexto bíblico, dentro de uma revelação, dizer que você, meu irmão, deve buscar o reino de Deus. Eu posso até dizer que você deve se envolver com as coisas deste reino que já é uma realidade em nós. Você precisa dar atenção às coisas deste reino, você precisa se relacionar com o rei deste reino, você precisa entender que você faz parte desse reino, mas não que você deve buscar como nesse contexto de que o reino ainda não estava próximo, que o reino ainda, melhor dizendo, estava próximo, mas ainda não tinha sido estabelecido. Você não deve hoje buscar o reino como algo que ainda vai ser implantado, ou como algo que está distante, mas se envolver, se relacionar como algo que já é uma realidade nas vidas dos filhos de Deus, tá bom? Então Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas lhes serão acrescentadas. Jesus, quando estava ensinando acerca do Pai Nosso, os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus parou ali e disse, olha, quando vocês orarem, vocês vão orar assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Por quê? Porque o reino não tinha chegado ainda. Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Quando vocês orarem, vocês oram assim, venha a nós o teu reino. O reino não tinha vindo ainda. Agora, o interessante, amado, que os fariseus, eles foram interrogar Jesus. E eles disseram assim, olha lá, Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Perceberam que a igreja evangélica, ela está praticando, né? É a síndrome dos fariseus. Olha lá. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, dizendo, o reino de Deus não vem com aparência exterior, visível. O reino de Deus não é palpável, nem dirão, ei-lo ali ou ei-lo aqui, porque o reino de Deus estará dentro de vós. Então observe que o reino de Deus não é algo fora, é algo dentro. O reino de Deus não é algo que é físico, palpável, é algo que é vivido. O próprio Paulo em Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 17, capítulo 14, versículo 17, ele diz, o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus não caracteriza por coisas da terra. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus, amado, é a manifestação do Espírito de Deus nas vidas dos eleitos de Deus. Então você é o filho de Deus e você precisa entender que esse reino já está em ti. É Cristo que reina em você. Cristo é dono deste reino e Ele é rei deste reino que habita em você, porque o Espírito de Deus habita em você. Você faz parte desse reino, você pertence a esse reino, você faz parte deste governo. Mas as pessoas estão aí orando, venha a nós o teu reino. Vãs repetições. Senhor, manifesta, eu quero buscar o teu reino como se o reino estivesse longe. Não, se relacione com este reino que já é uma realidade na tua vida. Então, para a religião, para o religioso, esse reino nunca vem, porque eles estão sempre jogando para o futuro. Eles estão sempre lançando, né, para o futuro. São chamados futuristas. Quer dizer, Jesus consumou a eterna redenção naquela cruz. Jesus firmou uma eterna aliança no seu sangue. O casamento perfeito. Já houve um casamento. Então, para o religioso, ele se vê ainda como noivo do Cordeiro. Meu amado, já houve um casamento. A aliança, tá? A aliança não de homem, mas a aliança eterna já foi consumada no Calvário. Paulo, falando aos Coríntios, na sua segunda carta, lá no capítulo 11, versículo 2, ele diz, eu tenho zelo de vós, zelo de Deus para vos apresentar a um só marido,
Ou seja, ele entendia que a igreja já estava casada com o Senhor. O rei já governava esta igreja. Por isso que ele fala na carta aos Efésios que esta igreja já é santa, sem ruga e sem mácula. Essa igreja está perfeita. São os espíritos dos eleitos aperfeiçoados em amor. Então, meus amados, o reino de Deus já é uma realidade em nossas vidas. O reino de Deus não é algo que virá. O reino de Deus, ele já existe, já está em nós. Foi o que Jesus falou. Não dirão, ei-lo ali ou ei-lo aqui, porque o reino de Deus estará dentro de vós. O reino é aqui, amado, é na tua mente, sabe? O reino está no teu entendimento. O reino de Deus, o governo de Deus, a aliança eterna que ele estabeleceu no seu sangue, a convicção que você tem da salvação, a perfeição que você tem em Cristo Jesus pelo sacrifício perfeito que ele, perdoando lá os judeus, tirando os judeus lá do pecado que era a transgressão da lei e aproximando os gentios, nos colocou numa mesma posição. Agora não há mais judeus nem gentios. Todos nós somos esse Israel perfeito de Deus, esta igreja imaculada, sem ruga, sem mancha. Claro, fraquezas por fora. Paulo disse ainda que o meu homem exterior se corrompa, todavia o meu homem interior se renova diariamente, porque este homem interior, ele tem uma inteligência e um entendimento espiritual, que ele faz parte deste reino que já foi estabelecido, não será, mas já foi estabelecido, já veio e já é uma realidade. E quem diz isso? A palavra de Deus diz isso. Vamos lá. Olha o que Paulo falou para os Colossenses, que viveram a transição da lei para a graça, ou seja, que viveram os dois pactos, viveram no primeiro pacto e passaram da lei para a graça. Colossenses capítulo 1, versículo 13, Paulo diz assim para os seus ouvintes, e ele se incluía porque ele era um judeu vindo da lei, olha lá: e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nos tirou eu e você agora do século 21, tirou eu e você que aceitou Jesus, porque eu estava no poder das trevas, e aí eu aceitei Jesus, eu me batizei nas águas, e agora eu estou no reino do seu Filho amado. Não! Paulo estava dizendo que houve, uma mudança geográfica. Paulo disse, ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu amado Filho, ou do seu amor. Então, o que era que estava acontecendo aqui? O que é poder das trevas? Irmão, poder das trevas é um inferno cheio de demônios, onde Satanás governa. Não, amado. Poder das trevas aqui era o império das trevas, era o ministério de condenação e morte, que Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 e 9. O ministério de Moisés era um ministério de condenação e de morte. A lei, o véu, onde Paulo fala em 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória do evangelho de Cristo Jesus. Então, eles estavam em um ministério de condenação e morte. Aquilo ali era o império das trevas, o poder das trevas, era a lei de Moisés. Quando Jesus morreu e ressuscitou, e no seu sangue ele estabeleceu uma nova e eterna aliança, o seu reino definitivamente foi estabelecido. Aqueles ouvintes, principalmente que ouviam a mensagem paulina, que Paulo que foi trazendo essas revelações, eles entendiam, e Paulo estava transmitindo isso, que eles tinham sido transportados do poder das trevas para o reino do seu Filho amado. Então, eles não estavam mais buscando este reino. Eles não estavam mais orando como os discípulos de Jesus de Nazaré: venha a nós o teu reino. Eles entenderam que eles foram transportados de um lugar para outro. Perceberam, amado? Eles saíram do poder das trevas e foram agora para o poder do seu Filho amado, ou seja, do reino eterno de Deus. Não somos nós. Eles, os seus ouvintes que viveram lá a transição das alianças, eles foram transportados. Nós não. Nós, depois da cruz, depois do ano 70, depois do juízo, depois da obra consumada, todos os filhos de Deus já nasceram dentro deste reino. Bem verdade, muitos filhos não herdam as bênçãos deste reino por causa das suas obras carnais, por causa das suas práticas, das suas paixões, aí deixam de herdar.
Fazem parte do reino, mas não desfrutam do reino. Como aquele ladrão da cruz que disse, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Era um eleito, era um salvo, mas ele não herdou o reino de Deus, porque os ladrões, os beberrões, os maldizentes, os adúlteros, os afeminados, como Paulo descreve lá, essas práticas carnais, embora muitos sejam filhos de Deus, deixam de herdar os benefícios da cruz, deixam de reinar em vida por causa de uma desobediência e de uma inclinação carnal que não se submete à vontade de Deus. Mas o reino de Deus, ele já existe, ele já foi estabelecido na cruz. Agora basta eu e você tomarmos posse, nos apropriar deste reino mediante uma obediência à palavra da graça. Você não vai obedecer para entrar neste reino. Você já está neste reino porque é um reino eterno. O reino já existe. O reino já foi estabelecido em Cristo. Agora, para você desfrutar deste reino, por exemplo, Paulo falou que o reino de Deus não era comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Um ladrão tem paz? Um mentiroso, ele pratica a justiça? Não, é totalmente contraditório. Então, as pessoas que fazem o que é moralmente errado e têm consciência disso, como vai desfrutar de uma alegria do Espírito, de uma justiça, de uma verdade, de um amor? Não tem como, amado. Não tem como, é contraditório. Então, embora muitos sejam filhos de Deus, mas estão nessa condição de não desfrutarem dos benefícios deste reino. Mas o reino já existe? Claro que sim. Mas o religioso, ele joga sempre para o seu futuro e eles buscam um reino que nunca chega. E eu encerro em Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Olha o que Paulo, assim como os Colossenses, Paulo agora está falando para os Hebreus. E a carta aos Hebreus é uma referência à superioridade do sacerdócio de Cristo Jesus em relação ao Levítico. E aqueles hebreus estavam cocheando entre dois pensamentos, retrocedendo. Aí Paulo disse, Deus não tem prazer naqueles que retrocedem para a perdição, mas naqueles que avançam para a conservação, da alma, a satisfação, sabe? O prazer de servir esse Deus, a alegria de espírito, a salvação da sua mente. Então, eles estavam se perdendo porque eles estavam retrocedendo à perdição. E retroceder à perdição ali era justamente voltar a praticar os rudimentos de obras mortas, obras pobres, obras fracas. Tanto é que o mesmo escreve no capítulo 6 para eles deixarem os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo e avançar para o que era perfeito. E o que é perfeito? Perfeito é o conhecimento de Deus. O perfeito é justamente saber que este reino é inabalável, e é isso que nós vamos ler. Hebreus 12, 28. Pelo que tendo recebido, não foi que você buscou, não foi porque você disse, venha a nós o teu reino. Você recebeu, era o que Paulo estava falando para os hebreus. Os Colossenses, ele disse, nós fomos transportados de um lugar para outro, do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Para os hebreus ele já usa uma outra linguagem, pelo que recebendo um reino que não pode ser abalado. É um reino inabalável de justiça, é um reino perpétuo, um reino eterno. Esse reino não sofre, esse reino não tem variação, esse reino é perfeito. Pelo que recebendo um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor. Olha o modelo para servir a Deus neste reino. É pela lei? É pelo jejum? É pelos sacrifícios? É pelos dízimos? É pelo paga-preço? É pelas horas de vigílias? É pelas minhas consagrações que eu agrado a Deus? É pelas minhas buscas nos montes que eu agrado a Deus? Não. Eu agrado a Deus pela graça, pela sã doutrina. O que é a graça? A graça é a sã doutrina. O que é a sã doutrina? A sã doutrina é o Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas deste reino de Deus. Então, mediante a graça, reter aqui é guardar. Retenhamos a graça de Deus, pela qual, por esta graça, sirvamos a Deus agradavelmente. Deus se agrada deste culto racional, com inteligência, com conhecimento, com convicção daquilo que Cristo realizou, com reverência e santo temor. Então, eu sirvo a Deus de qualquer jeito? Não existe isso.
Algumas pessoas, principalmente em graça, no sistema religioso, elas serviam a Deus com temor, com medo. Se preocupava em dar um mau testemunho. Não estou generalizando, não é todo mundo. Tem muita hipocrisia. Mas tem muitas pessoas verdadeiras também, honestas no sistema religioso, amado. Pessoas de Deus, pessoas que são devotas, zelosas, sem entendimento. Então, eu preciso na graça servir a Deus com reverência e santo temor. É desta forma que eu agrado a Deus. E não dizer que sirvo a Deus, que sou predestinado, que estou agradando a Deus, que eu sou perfeito e eu faço o que eu quero da minha vida. Não é assim. É com reverência e santo temor. Temor, Paulo disse, efetuai a vossa salvação com temor e tremor diante de Deus. Então a graça de Deus, amado, ela é esta peneira, este filtro, onde verdadeiramente revela o caráter dos seus filhos, onde de fato as máscaras são tiradas, sabe? E o caráter é revelado, porque a luz do Evangelho tudo manifesta, nada está mais em treva. O Evangelho tudo revela. Então nós não estamos mais num domínio do poder das trevas. Não, nós estamos agora vivendo o reino de Deus, que é uma realidade nos corações e nas mentes daqueles que entenderam a graça de Deus em Cristo Jesus. Graça e paz sejam multiplicados no pleno conhecimento desse reino eterno, desse reino maravilhoso, onde a palavra da graça, ela ilumina os teus olhos e te dá verdadeiramente a mente de Cristo, tá bom? Até o nosso próximo encontro, graça e paz.